Capítulo 642, Desviando para a Zona Proibida. Tradução, do Corã Revisão, CYS. Lan Exayen, o que há de errado? Duamukuno notou a mudança na expressão de Lan Exayen e perguntou a ela com uma transmissão de som de verdadeira essência. Lan Exayen respondeu com seu palpite e Duamukuno ficou atordoado por um momento, suas pálpebras se arregalando. De fato, encontrar um anel espacial perdido era uma desculpa fraca para retornar a uma zona de perigo. Duamukuno não tinha pensado muito nisso, mas agora que ele cuidadosamente lembrava esses detalhes, havia vários pontos questionáveis. Primeiro, Lin Ming era meticuloso e cauteloso, além de ser forte. Tal personagem poderia realmente perder seu anel espacial e não saber disso. Segundo, de acordo com Lan Exayen, Lin Ming liderou o esquadrão para sair correndo da armadilha mortal e até mesmo mudou de direção no meio do caminho. Isso foi realmente apenas uma coincidência. Lin Ming não era idiota. Desde que ele teve a confiança para voltar, ele tinha a confiança para lidar com o ser maligno que estava nessa zona de perigo. Então, não era surpresa para ele procurar tesouros em uma zona de perigo. Ao pensar nisso, Duamukuno se sentiu intimidado. Seu grupo também havia encontrado várias zonas de perigo e até testemunhou que um de seus colegas de equipe morrera de forma trágica. Ele estava plenamente consciente de quão aterrorizante era o abismo do demônio eterno. Aqui, havia chances de sorte em todos os lugares, mas isso não significava que poderia obtê-las apenas com pura sorte. Era preciso ser forte o suficiente ou pelo menos ter a capacidade de levá-la, caso contrário, tudo o que fariam era perder a vida. Lin Ming, qual era o seu segredo? Não só ele avançou por inúmeros perigos do abismo do demônio eterno, mas ele até entrou em reclusão dentro dele e avançou para o reino núcleo rotativo. Suas forças estavam realmente escondidas. Duamukuno sentiu-se cada vez mais impressionado com Lin Ming. Para ele, Lin Ming era simplesmente insondável. Mas do lado, Pedra Negra não sabia de todos esses fatores. Ele disse, se eu tivesse a sorte do irmão Lin, poderia me tornar um rei demônio de 4 estrelas. Um assim chamado rei demônio de 4 estrelas era o mesmo que um ser humano nas etapas da destruição da vida. Pedra Negra não tinha 30 anos ainda. Se ele pudesse realmente se tornar um rei demônio de 4 estrelas agora, então até mesmo o talento do Imperador General das 8 Mortes seria inferior ao dele. Com relação a um elogio obviamente tão cheio de ciúmes, Lin Ming apenas sorriu levemente, sem explicar nada. A sorte também é um tipo de talento. Disse um artista marcial. Ele era um Lorde Superior Golias da Torre do Grande Machado Divisora de Céus. Enquanto ele estava no meio da fala, a montanha de repente tremeu. No sopé da montanha, uma parte maciça dela de repente desmoronou, lavada pelas imensas correntes negras na base. Uma rachadura se espalhou a um ritmo chocante, dividindo o pico da montanha ao meio. As torrentes de energia negra se elevaram e avançaram pela fenda e disparando em direção aos céus. O artista marcial Golias que tinha recém-falado foi na realidade atingido por esta poderosa torrente de energia. Ah! Gritos encheram o ar. A corrente de energia era como um ácido altamente corrosivo. Metade do corpo do artista marcial Golias derreteu, deixando apenas ossos. Essa cena ocorreu na frente de todos, deixando-os chocados. Todos eles se recuaram rapidamente. O artista marcial Golias só tinha metade do rosto restando, o outro lado eram apenas ossos. Com o seu rosto distorcido de dor, ele estendeu a mão, implorando para que os outros ajudassem. Mas quem iria ajudá-lo neste momento?
Assim que todos eles viram o estado lamentável do artista marcial Golias, deram vários passos para trás, suas expressões pálidas. Caixa. Os ossos do pé do artista marcial de Golias quebraram. Seu corpo desabou no chão como se ele fosse feito de lama, instantaneamente morto. Assim que Lin Ming viu isso, suas mãos ficaram molhadas de suor e seu coração gelou. Um momento atrás, ele estava secretamente em guarda com relação à energia tremulante debaixo dos pés do artista marcial de Golias, mas ele não achava que as consequências seriam tão sérias. Bang! O pico da Montanha Negra tremeu novamente. Todo mundo ficou muito surpreso, todos eles empalidecendo e se preparando para recuar a qualquer momento. Quem sabia quando este pico da montanha iria rachar novamente e outra corrente aterrorizante de energia entraria em erupção. Bum! 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 Grandes pedaços da montanha entraram em colapso, desmoronando no chão, caindo na corrente negra e desaparecendo completamente. Vendo tudo isso, os artistas marciais sentiram um arrepio nas costas. Ninguém se mexeu. Se essa montanha negra desmoronasse, ninguém aqui poderia pensar em viver mais. O grupo continuou a se concentrar completamente na corrente furiosa de energia abaixo deles. Felizmente, a montanha parou de desmoronar. Depois do tempo de meia vara de incenso queimar, as ondas turbulentas de energia sob a montanha começaram a diminuir. Tudo ao pé da montanha já estava lavado, transformando tudo no caos como um tsunami. Felizmente, além dessa erupção agora, não houve outra. Todos sentiam como se tivessem acabado de sobreviver ao apocalipse. No entanto, antes que todos pudessem recuperar o fôlego, um lorde superior de repente fez uma careta e disse com angústia: "Nós provavelmente entramos na zona proibida de 1000 milhas." O que? A zona proibida de 1000 milhas? De jeito nenhum. Essas poucas palavras fizeram com que todos os artistas marciais presentes sentissem um medo profundo e inquietante. Todos haviam escapado apressados daquele tsunami de energia negra, então como é que algum deles poderia se preocupar com que direção eles estavam indo? Todas as outras direções tinham sido bloqueadas por aquela inundação poderosa, então essa era a única direção em que eles poderiam correr. Fugindo e escapando, eles no final acabaram entrando na zona proibida de 1000 milhas. Lin Ming franziu a testa. Olhando para longe, o tsunami de energia negra que havia passado e o nevoeiro fora lavado. Tudo o que foi deixado para trás foi uma terra quebrada, como se tivessem chegado ao fim do mundo. Mogua, você não acabou de dizer que o abismo do demônio eterno entrou em erupção agora? Se o abismo do demônio eterno entrar em erupção, o fluxo de energia não deveria ter vindo do centro e se dispersado para fora. Como a energia poderia fluir de fora para dentro, prendendo-nos no centro do abismo do demônio eterno? Mogua balançou a cabeça. Isso agora foi apenas uma erupção em pequena escala, veio de uma das rachaduras do abismo do demônio eterno, refluindo de volta para o centro. Se o centro do abismo do demônio eterno estourasse, então isso seria um problema sério. O abismo do demônio eterno tem 10.000 milhas de largura. Se a energia explodisse de lá, temo que a explosão teria mais de 100.000 pés de altura, atravessando diretamente os céus e apagando-os. Nesse tipo de corrente ultrajante, até meu mestre teria que se retirar para não ser pego por ela acidentalmente e morrer, muito menos alguém como você. Se você estivesse verdadeiramente envolvido em algo tão grandioso, ainda acha que ainda restaria um pouquinho de você? Enquanto Mogua falava, Lin Ming de repente percebeu. De fato, se o abismo do demônio eterno de 10.000 milhas de largura explodisse com uma enorme quantidade de energia, então aquela explosão de energia em larga escala seria realmente aterrorizante.
O que faremos agora? Todos os artistas marciais presentes, mesmo os que eram descendentes de uma terra santa, tinham um pouco de medo em seu olhar. O abismo do demônio eterno não era uma zona proibida comum. Houveram inúmeros gênios e potências que haviam caído na zona proibida de 1000 milhas. Nenhuma dessas pessoas era inferior a eles. Eu nem sei do que eu devo ter medo. Ouvi dizer que houve 2 ajuras titulados que haviam entrado na zona proibida de 1000 milhas e nenhum deles retornou. Ambos morreram aqui. Enquanto o artista marcial falava, ele subconscientemente olhou para Lin Ming. Lin Ming também era um ajura titulado, mas, neste tipo de situação, qualquer tipo de ajura era inútil. Muito menos um excelente jovem da elite, não havia sequer um grande número de potências do nível dos imperadores que morreram aqui. Todos se acalmem. Ninguém entre em pânico. Um lorde superior Fei da Torre da Pedra Branca Divisora de Céus disse. Embora houvesse um grande número de talentos dentro da raça Fei, não havia muitos que estivessem dispostos a permanecer como lordes superiores. A razão estava enraizada nas características inatas de sua raça. Os Feis eram naturalmente arrogantes, nobres e tinham um profundo sentimento de orgulho. Muitos deles simplesmente não estavam dispostos a servir aos outros. Esta é apenas a borda da zona proibida a 1000 milhas do centro do abismo do demônio eterno, ainda não entramos nas profundezas do abismo do demônio eterno. Nessas últimas dezenas de milhares de anos, todas as potências no nível dos imperadores que entraram no abismo do demônio eterno morreram no centro. Estamos apenas no limite. Se a nossa sorte for boa, ainda podemos sair. As palavras do Lorde Superior Fei eram obviamente para acalmar os artistas marciais. Mas, nesse momento, muitos deles estavam dispostos a ser consolados dessa maneira. Outro artista marcial repetiu esse sentimento e disse: o que o Lorde Superior disse não está errado. Vamos descer a montanha agora e começar a andar de volta. Enquanto nos esforçarmos, podemos fazer qualquer coisa e isso significa que também podemos sair daqui. Todo mundo tinha uma mentalidade de rebanho neste momento. Agora que havia pessoas dispostas a assumir a liderança, todos ficaram aliviados. Assim que todos estavam prestes a sair, Lin Ming disse: esperem um minuto. Milímetro. Há algo de errado. Duan Kun olhou para Lin Ming. Neste momento, ele colocava a opinião de Lin Ming em alta consideração, ele até suspeitava que Lin Ming tivesse ido ao abismo do demônio eterno antes. Como podemos esperar agora? Estamos na área mais perigosa do abismo do demônio eterno. Quanto mais demorarmos, em maior perigo estaremos. Um lorde superior disse exasperado. Lin Ming disse: a torrente negra acabou de passar. Ainda há uma grande quantidade dessa energia negra no solo. Essa energia pode facilmente tirar sua vida. Se você acidentalmente cair em um pântano ou buraco formado por ela, então você não terá mais como sair. Havia lugares no abismo do demônio eterno onde o solo era macio. Se essa energia negra fluísse por dentro, ela se misturaria com o solo e formaria um pântano lamacento. Se alguém caísse nisso, as consequências poderiam ser imaginadas. O raciocínio de Lin Ming foi prático e sucinto. Os lábios do Lorde Superior se contorcerão, mas ele não se opôs a isso. Todos decidiram esperar por algumas horas. Durante esse tempo, todos se sentaram em meditação, tentando o seu melhor para restabelecerem sua condição máxima. Todos eles estavam se preparando para viajar por este caminho infernal. Lin Ming também entrou na intenção marcial etérea enquanto meditava, constantemente consolidando seu cultivo. Depois de algumas horas não havia nenhum perigo adicional.
Ao redor do pico da Montanha Negra, a energia residual negra começou a se dissipar em uma névoa obscura, desvanecendo-se em um nevoeiro que se transformava da cor preta em cinza. Quando todos viram isso, eles finalmente perceberam exatamente de onde a neblina penetrante do abismo do demônio eterno vinha. Este nevoeiro era realmente formado a partir das ondas violentas de energia que eram emitidas pela erupção do abismo do demônio eterno. Nós podemos ir agora. Duan-Kun propôs enquanto olhava para Lin Ming. Milímetro, nós podemos. Lin Ming se levantou. Esta era a zona proibida de 1000 milhas do abismo do demônio eterno. Ele nunca pensou que iria tropeçar até aqui. Quando o grupo de pessoas desceu a montanha, eles julgaram a posição das estrelas e começaram a caminhar cautelosamente até a borda. De acordo com a estimativa de um Lorde Superior que estivera no abismo do demônio eterno, eles não estavam a mais de 100 milhas da borda da zona proibida de 1000 milhas. Ainda havia 900 milhas até que eles alcançaram o verdadeiro centro do abismo do demônio eterno, então as chances de eles saírem dali ainda eram muito altas. Enquanto Lin Ming caminhava, ele elevou sua vigilância até o limite. Se essa área fosse chamada de zona mortal absoluta proibida a 1000 milhas, haveria naturalmente razões pelas quais ela era tão aterrorizante. Se ele quisesse deixar esta terra com segurança, ele temia que não seria tão fácil. Mogwai, você seguiu o Imperador Demônio e ficou aqui por 20 e poucos anos. Você sabe que perigos existem aqui e por que tantos gênios morreram aqui. Mogwai balançou a cabeça, a força do Imperador Demônio naquela época superava em muito seu eu atual. As coisas que não eram perigosas para ele são armadilhas fatais para você. Por exemplo, aquela erupção em pequena escala do abismo do demônio eterno. O imperador demoníaco também encontrou isso 2 vezes antes. Para ele, não havia nem o menor perigo, mas para você, na verdade, aconteceria como aqueles 2 que morreram. Se você quer que eu analise os perigos, como eu poderia analisá-los? Pergunte-me novamente se você encontrar alguma coisa.